Você sabe como o solo influencia na quantidade a ser utilizada na agricultura? Vamos trazer a resposta para você já já, mas antes, vai lá na sua rede social favorita, Facebook, Instagram, Telegram ou no atual X, o antigo Twitter, e pesquisa por Paracatu Rural. A gente vai ficar aguardando por você. Agricultura irrigada. Para se ter um sistema de irrigação eficiente, é necessário analisar uma série de fatores. Um deles é a característica do solo com o qual o produtor rural está trabalhando. Alguns deles possuem maior capacidade de campo, conceito que se refere à quantidade de água que cada solo é capaz de reter. Além disso, a extensão das raízes das plantas a serem cultivadas também é algo a ser considerado. Quanto maior a raiz, maior a capacidade de absorver água do solo e, consequentemente, menor a necessidade de ser irrigada manualmente. E para falar sobre isso é que nós vamos então trazer mais um episódio da série especial de realização da Embrapa sobre a agricultura irrigada. Sérgio Abud, supervisor de área de transferência de tecnologias da Embrapa Cerrados, e também Lineu Neiva Rodrigues, pesquisador da Embrapa, vão falar mais sobre como as especificidades de cada tipo de solo interferem no momento em que você, produtor rural, for calcular a quantidade de água a ser utilizada em um sistema de irrigação. O uso racional dos recursos hídricos contribuem para a sua preservação e também para melhores resultados no desenvolvimento das lavouras. Observando os recordistas de produtividade em áreas irrigadas, a gente vê que há uma forte relação, entre o solo, a planta e o clima, para o sucesso da irrigação e para o sucesso do negócio dele também. Nesse contexto, um ponto de grande relevância que nós recebemos nas perguntas nossas, muito questionamento sobre isso, é para saber se as características do solo, se elas podem influenciar na decisão da lâmina de água que vai ser usada na irrigação. Sim, é fundamental. Quando a gente fala do manejo da irrigação, primeiro você decide quando irrigar. Decidiu quando, você fala quanto. Esse quando você pode fixar o dia e variar a lâmina, ou você fixa a lâmina e varia o dia. Então existe forma de fazer isso. E dentro das várias possibilidades de fazer o manejo da irrigação, como nós falamos, tem aqueles baseados na planta, tem uns que baseados no solo. E quando a gente utiliza principalmente essas equações matemáticas com base no balanço de água no solo, é fundamental a gente conhecer algumas características físicas do solo. Porque a gente imagina o solo sempre como um grande reservatório de água. Ele é o nosso grande reservatório. É a primeira grande barragem que a gente tem dessa água, para não deixar essa água ir embora rápido, é o nosso solo. E esse grande reservatório tem um limite máximo superior, que a gente chama de capacidade de campo. Ou seja, que é aquela água que o solo pode manter contra a força da gravidade. Se você deixar a água lá, aquela água que faz parte do solo saturado, ela vai infiltrar, vai embora do sistema, e depois o solo retém aquela quantidade ali contra a força da gravidade, que é o máximo que ele poderia reter. E o mínimo é o ponto de murcha permanente, e dentro disso a gente faz o balanço da água disponível. É claro que a gente nunca deixa chegar nesse mínimo, a gente sempre maneja um pouquinho antes, que a gente chama aí, é o nosso coeficiente de manejo. E para agregar isso, como esses parâmetros físicos eles são calculados com base em peso, a gente tem também que conhecer a densidade global para transformar tudo isso para volume e depois utilizar essas informações na base de lâmina, que é milímetro, que é o que a gente mais conhece e utiliza na nossa agricultura irrigada. Eu gosto muito desse termo, barragem subterrânea, a construção do perfil, as características do solo, pode deixar essa água disponível para a planta, Mas uma outra questão é sobre as raízes, o sistema radicular, Isso também pode impactar na precipitação efetiva e na demanda de água para a irrigação? Raiz é fundamental. Eu costumo brincar com meus colegas melhoristas, se eu fosse investir hoje minha carreira em melhoramento de planta, eu trabalharia nessa questão das raízes. Procurar ter raízes mais profundas. É lógico que o nosso solo do cerrado tem outras coisas, que a gente faz correção do solo, que contribui para isso, mas ter raízes mais profundas e que crescesse mais rápido essa raiz. Quanto mais rápido crescer, mais essa planta vai explorar, maior vai ser o volume de solo explorado por essa planta, mais água ela vai ter disponível. Um exemplo que nós fizemos aqui, simulando soja, isso é muito variável, estou dando aqui uns números médios, só para
para o ouvinte, para as pessoas que estão nos assistindo aí, terem uma noção. Eu fiz algumas simulações e pegando soja, por exemplo, com um sistema radicular de 1 metro. É muito para a soja, que a gente sabe que é um pouco menos do que isso. Nessas condições, a soja teria capacidade de reter em termos de precipitação média, em termos de precipitação efetiva, mais ou menos 50% da chuva, dessa chuva. Isso feito em 30 anos, você simula, varia de ano para ano, e você vai pegar a média, esse é um número. E se a gente reduzir essa profundidade do sistema radicular para 50 centímetros, a planta poderia aí captar de toda a chuva em torno aí de 40% dessa chuva. Reduziu 10%, o que vai acontecer com isso? Vai impactar onde? Na demanda da irrigação. Você vai ter que aplicar mais água azul. Você vai tirar água para outros usos, você vai gastar energia. Então, quanto melhor o trabalho que você fizer no seu solo, você ter um solo mais saudável, você ter um sistema radicular melhor para tudo, melhor para o ambiente, você usa menos água, você utiliza a melhor água que tem, que é a água da chuva, e reduz seu gasto com energia. Lineu, você sabe que depois que melhorou esse conceito de perfil de solo, de armazenamento de água, a média da produtividade dos bons produtores, ela elevou muito. Então, assim, esse é um ponto de grande importância. Parece óbvio, quando a gente fala, né, que o clima ele é importante para a definição da irrigação, chuva, por exemplo, né? Mas qual que é o impacto da chuva na demanda da irrigação? A chuva é o nosso motor, né? Assim, tudo começa com a chuva. E nos países tropicais, onde a gente é líder de produção, eu gosto de falar isso, a chuva é onde tudo começa. Mas assim, a gente tem aquela percepção errada que tudo que chove a planta utiliza. E sempre é comum se o produtor falar, na minha região chove 1000 milímetros, não precisa de irrigação. Às vezes me chamaram no Uruguai para conversar sobre isso. Não precisa, que chove muito. Você está vendo a seca no Uruguai, agora no sul, né? Não é o quanto que chove, é mais como essa chuva é distribuída. Então nós temos que ver qual a parte dessa chuva que é utilizada efetivamente pela planta. E brincando nessas modelagens, né, eu gosto muito de trabalhar nos modelos aí que nós desenvolvemos. Eu fiz uma simulação brincando com essa soja aí, plantada em outubro, uma parte plantada em novembro, simulando quanto de água a gente utilizava numa determinada situação. Para isso a gente reduzir aí 20% a chuva que caiu durante esse período, naquele ciclo da soja. Eu cheguei à conclusão nos números que a gente vai precisar aumentar a irrigação em média aí 15%. Então, se reduziu chuva, você tem que aumentar a água irrigada e não tem jeito. E aí existe uma coisa importante, que é quando essa chuva cai, ela é importante. Se a chuva cair quando a planta está no seu estágio inicial de desenvolvimento é uma coisa, quando ela está no estágio de desenvolvimento é outra coisa, de floração é outra, então depende de tudo isso. Tem uma série de fatores que influenciam isso, são informações importantes, que o produtor tem que ter isso, ele tem que buscar junto ao seu técnico, entender. Se tiver que tomar uma decisão quando deixar de irrigar, qual é o melhor momento para isso? Depende muito do estágio que a planta está de desenvolvimento e outros fatores. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Sapatos emprestados. No caos de abandonar a sua casa durante os incêndios florestais na Califórnia no ano 2018, Gabriel, um estudante do ensino médio, faltou à corrida de qualificação para a qual ele estava treinando há muito tempo. Isso significaria que ele não teria a chance de competir no encontro estadual, evento que culminava a sua carreira de 4 anos. À luz das circunstâncias, o Conselho de Atletismo do Estado deu-lhe outra chance. Ele teria que fazer a sua pré-qualificação sozinho, na pista de uma escola rival, com tênis comuns, porque os seus tênis de corrida estavam nos escombros da sua casa. Quando Gabriel apareceu para essa corrida, ele se surpreendeu com seus concorrentes, que lhe deram o par de tênis adequado para garantir que ele mantivesse o ritmo necessário para entrar no evento estadual. Seus oponentes não tinham a obrigação de ajudá-lo. Poderiam ter cedido aos seus desejos naturais de cuidar apenas de si mesmos. Isso aumentaria as chances de ganharem.
Leia Gálatas capítulo 5 na Bíblia. Paulo nos exorta a demonstrar o fruto do Espírito em nossa vida, servir uns aos outros em amor e manifestar amabilidade e bondade. Quando confiamos no Espírito para nos ajudar a não agir de acordo com os nossos instintos naturais, somos mais capazes de amar as pessoas ao nosso redor. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo do aplicativo biblia.com. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.